are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe. Eu vou contar pra vocês como eu cheguei na ideia desse vídeo. Tudo começa bem antes, quando eu odiava distopias tanto quanto eu odiava histórias realistas, pé no chão demais. Bom, a gente tá vivendo as previsões de várias distopias imaginadas nos séculos passados. Eu nem deveria precisar diferenciar. Mas enfim, eu odiava e não posso dizer que é a coisa que eu mais amo hoje, se você for comparar com uma Terra-média ou um mundo de alta fantasia. Mas acontece que um dia, provavelmente no auge da adolescência, quando enxergar o negativo no mundo e nas pessoas se tornou, para mim, não só inevitável como um prazer, aí eu passei a apreciar histórias distópicas e até inventei uma própria. Vários anos se passam, muitos computadores quebram, até que um dia, com uma máquina jurássica que eu usava para escrever apenas, eu pensei, beleza, eu não posso rodar jogos modernos que eu gosto muito, como Skyrim, Oblivion, talvez no máximo Morrowind, se eu tirar os reflexos da água e reduzir a distância de renderização, sei lá, jogar um CS 1.6, era bem limitado. Então, por que não tentar os primeiros jogos do bom e velho Fallout dos anos 90? Afinal, eu gosto de basicamente todos os Elder Scrolls, o outro título detido pela Bethesda deve ser bacana também, né? Assim, lá fui eu baixar Fallout 2. Eu pulei o 1 na época, porque me deixei levar por resenhas, e eu assumo meu pecado, tá bom? Mas eu resolvi isso depois. O fato é que eu não me deparei com algo divertido no mesmo sentido que eu tava esperando. Vê, eu já esperava que fosse um RPG top-down, no mesmo estilo de um Baldur's Gate 1 e 2, em que eu poderia criar diversas builds, diversas formas de combate tático e tal. Não era só isso. Primeiro, que era um RPG de turno que usa pontos de ação. Porra, não fica mais old school que isso. Mas não para aí. A crueldade do mundo de Fallout começa ali na criação do personagem. Na teoria, não existe build errada, mas na prática... o que eu fiz foi uma sequência de personagens quebrados de tão ruins. O primeiro, eu tava confiante na minha experiência com RPG de mesa. Eu estaria menos confiante se eu tivesse lembrado que eu sou bom como mestre do jogo. Como jogador, meus personagens não eram diferentes de mim na vida real. Sabe um monte de coisa e não é muito bom em nenhuma delas. Isso foi meu primeiro personagem. Ele estava acima da média em um monte de coisas relevantes, incluindo armas de fogo, medicina e armas corpo a corpo. E várias outras coisas possivelmente importantes estavam na média ou um pouco abaixo. Daria para sobreviver, né? Não, isso não deu certo. Morreu umas 2 vezes no tutorial, entre aspas. Pô, se o tutorial tá assim, imagina o resto dessa merda. Ok, segunda tentativa, vou fazer um Brutamontes que nem pretende usar armas de fogo. Vou jogar os melhores atributos em agilidade e força, colocar armas corpo a corpo, mais furtividade e alguma coisa em abrir fechadura. Um ninja musculoso assassino. Pô, agora vai, né? Foi. Eu esmagava os escorpiões com facilidade. E a força serviu para umas boas pancadas nesse carinha aqui do começo. E lá estava eu, livre para sair daquela maldita dungeon inicial. O mundo era meu. Só que não. Acontece que um personagem sem carisma e sem inteligência é basicamente um animal, que não consegue se comunicar. Então eu não conseguia engatilhar as missões porque meu guerreiro com 1 de inteligência só sabia falar uga buga. Ah, que joguinho filho da puta. A última coisa que eu me lembro desses dias é que eu lembrei por que eu nunca gostei de distopias.
Nosso mundo já é ruim o suficiente, então eu quero uma ficção que me leve a um lugar melhor, a um mundo melhor. Memória desbloqueada, trauma com o jogo adquirido, eu deixei ele de canto e não pretendia voltar. Mas a impressão do jogo ficou. Como ele é bem desenvolvido e reativa suas ações, e como a criação do personagem é tão versátil que te permite criar aberrações ou caras totalmente incapazes de sobreviver. Pô, era no fim das contas um ótimo jogo, e era questão de tempo até eu voltar para ele. E foi isso que aconteceu esse ano. Eu me deparei com alguns memes que me fizeram lembrar de Fallout, e tem várias músicas dos anos 50 que o jogo popularizou de novo e agora tocam em um monte de vídeos e memes também. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip, and he's here to do some business. Não estava dando mais para ignorar a existência de Fallout, e eu voltei a dar uma chance. Mas agora tudo seria diferente. Sim, porque agora, equipado de uma máquina capaz de rodar todos os The Elder Scrolls. E sim, essa é minha régua para o computador gamer. Só precisa rodar até o Skyrim para eu considerar um foguete. Enfim, com a tecnologia que faltava, eu pude baixar as sequências diretas ao Fallout 2, que eu já sabia serem bem diferentes dos primeiros, então a curiosidade era grande. Baía dos Piratas, aqui vamos nós. Eu baixei, instalei e executei o Fallout 3. Essa parte da história é bem curta, porque Fallout 3 pra mim não rodou. É só dar um new game e o jogo quebra, fecha bruscamente e, pelo que eu pesquisei, essa nem é a pior possibilidade do que pode acontecer quando ele buga, porque tem gente que fica com o PC travado nesse bug. E ficou por isso. Certamente daria pra resolver se eu gastasse um tempo, que eu não tenho, para solucionar o bug, mas o pessoal comentando o problema na internet deixou bem claro que é um erro do desenvolvimento mesmo, e que essa sensação do projeto ser inacabado tá pelo jogo todo. Um jogo padrão Bethesda Softworks até aqui. Ok, sem Fallout 3, vamos direto pro New Vegas. E é aqui, senhoras e senhores, que um título Fallout atingiu um auge pra mim. Mesmo muito longe da premissa original, esse foi um jogo que funcionou, tanto o cenário quanto o sistema dele. Ele tem defeitos graves? É claro que tem. Provavelmente o pior é o do carregamento infinito, que não te deixa fechar o jogo nem em gerenciador de tarefas. Mas eu acabei descobrindo como contornar o problema de forma fácil. Se você for jogar no Windows 10, já fica até a dica. Ctrl Alt Del, mas em vez de você abrir o gerenciador de tarefas, você coloca para sair e faz o logout do seu perfil. E é isso. Completei o jogo 2 vezes, o que prova que eu gostei bastante dele. E para ser possível terminar o jogo e tirar o PC do carregamento infinito, eu tive que ficar deslogando e abrindo o último save várias vezes. De vez em quando você tem que abrir o penúltimo save, para então, quando o jogo abre, aí você carrega o último. Enfim, a lista de problemas aumenta. Mas por que eu tô falando dos bugs? Porque eu tive uma experiência tão foda com Fallout New Vegas, assim como a comunidade de Fallout inteira teve também, que para não parecer que é um favoritismo cego, eu tô pagando o pedágio da crítica negativa logo de cara. Mas agora tá pago. New Vegas foi onde eu vi a junção de uma engine base da Bethesda, que parece meio Oblivion, só que funcional, mas o jogo sendo feito pelo Obsidian, que é composta de antigos desenvolvedores dos primeiros Fallout. Ou seja, teve a modernização para tentar vender ao público mainstream, coisa que o estilo de turno e tudo mais não conseguiria, mas agora com o toque dos caras que se importam e entendiam aquele universo.
Em Fallout New Vegas, eu fiz a festa com o meu personagem. Porra, até ali, na criação de personagem, era tudo que eu queria nos The Elder Scrolls modernos. Um jogo com um movimento de FPS e de Immersive Sim, mas com muita importância pro bom e velho RPG, com seus atributos e valores de perícia e talentos, o pacote completo de um sistema de RPG. Primeira coisa que eu fiz foi criar um belo personagem que seria o filho da puta mais sortudo do deserto de Mojave. Conheça Doe, Career Doe, um completo nerd com um conhecimento de ciência e uma inteligência acima da média, e, ao mesmo tempo, uma força enorme e a preferência por katanas. Basicamente um bodybuilder samurai que também é cientista. Aí você me pergunta, como o nosso querido Doe sobreviveu com uma classe tão mista, né? Já que no Fallout 2, se você mistura muito, você quebra o personagem. A resposta é o valor 10 de sorte. Eu disse que ele era o filho da puta mais sortudo, eu não tava brincando. Mesmo em habilidades que faltavam a ele, a sorte dava aquele empurrãozinho. Putz, não sou treinado nesse tipo de arma, poxa vida. Ah, bem, não importa, porque 1 a cada 3 tiros eu acerto um dano crítico, só alegria. New Vegas reacendeu o meu interesse por Fallout, então logo eu reinstalei o Fallout 2. Até pegar o jeito novamente, eu fiz mais uns 2 personagens quebrados de novo e, enfim, fazer o quê? O jogo é difícil e eu nunca fui combeiro nos RPGs, então me dá um desconto. 2 personagens sofredores depois, eu decidi testar essa personagem pré-moldada que o jogo oferece. Eu sempre crio o cara do zero, mas se você olhar bem, as 3 opções iniciais são 3 personagens muito consistentes que, se você jogar direito com eles, passa bem menos sufoco. A terceira é a personagem com menos foco em combate, e eu tava achando que isso daria muito ruim. Mas olha só, nunca foi obrigatório matar todos os escorpiões da dungeon inicial, dá pra passar correndo. E é exatamente o que essa personagem faria. Depois de sair do tutorial chato que esse jogo tem e ir realmente na aventura, descobri que a Shitza, a personagem focada em persuasão, é a mais forte com que eu já joguei. Eu conseguia convencer NPCs a entrarem no meu grupo com muita facilidade, tendo então um grupinho de buchas de canhão que eu ganhei na lábia ou na... o que são esses talentos especiais aqui? Sex Appeal e One-Handed. Pois é, basicamente a classe puta é a mais forte que eu já testei e a pelúnia dos mundos também. It's a sin to say that I don't miss you. O que exatamente é Fallout? Bom, Fallout, o primeiro, foi um jogo exclusivo de PC, lançado em 97, e a sequência foi em 98. Inicialmente ele seria um RPG eletrônico que usaria o sistema de RPG de mesa, o GURPS, mas eles não conseguiram os direitos e tiveram que inventar o próprio, chamado de Special. Sendo Special uma sigla com as iniciais dos atributos que os personagens têm. Eu, particularmente, gosto bastante desse sistema e talvez eu use ele em algum RPG de mesa que eu mestrar. Com certeza, eu escolheria uma versão de mesa do sistema de Fallout antes de jogar Tormenta 20, D&D e Pathfinder. E ainda falando de RPG, o primeiro Fallout nasceu assim, como o Tim Cain explica em entrevista. Ele conta o seguinte, abre aspas, eu estava trabalhando em diferentes motores de jogos, criei um motor voxel, um motor 3D e finalmente um motor de sprite isométrico que eu gostei muito. A partir disso, comecei a fazer um motor de combate baseado em GURPS, que eu estava jogando em papel e caneta com um grupo 2 ou 3 tardes por semana. Aquilo começou a interessar pessoas a trabalhar no jogo depois do expediente, e isso se tornou Fallout, fecha aspas. Eu vou voltar a essas raízes da criação de Fallout em outra parte do vídeo. O que eu quero falar com vocês agora é o mais importante e o tema em si que eu vim apresentar. Como eu vim contando para vocês, foi toda uma jornada de amor e ódio até o momento em que eu tive a ideia desse vídeo. E ela veio justamente agora, recentemente, quando eu dei essa segunda chance pro título e fui surpreendido em várias coisas, tanto jogando New Vegas quanto jogando Fallout 2 novamente. A história de Fallout, basicamente, é a seguinte. Em 2077, que é bem interessante inclusive essa data, né? Coincide com um outro jogo bem famoso, que falaremos aqui no canal. Em 2077, a escassez de petróleo e as tensões entre os Estados Unidos e a China provocam uma guerra nuclear. Os ataques começam sem ninguém nunca descobrir de quem foi a primeira bomba e nem onde ela acertou primeiro. As explosões acabam com toda a costa oeste da América do Norte, isso é certo pelo que você vê no jogo. O governo dos Estados Unidos, teoricamente como precaução, constrói vários abrigos nucleares chamados de Vaults, através da organização Vault-Tec. Assim, ele mandou para esses abrigos cidadãos americanos selecionados por características de saúde e tudo mais.
O primeiro jogo começa cerca de uma geração após a guerra. Um dos segredos do jogo, devidamente escondido, mas que você pode encontrar no arquivo Fallout Bible, a Bíblia de Fallout, é que as vaults secretamente eram experimentos, não realmente a precaução contra a guerra nuclear. A quantidade de vaults construídas foi de 122. O governo poderia ter construído muito mais para salvar uma soma mais relevante de pessoas, considerando que cada vault tinha uma média de 1.000 pessoas, com algumas variações mínimas. O que foi feito na prática foi algo totalmente macabro, em que cada vault tinha uma sacanagem, uma sabotagem específica ou um conceito para ser testado, sendo que uma coisa em comum que todas estariam experimentando seria o isolamento do mundo em vilas subterrâneas, por um longo tempo. A Vault 13, a que originou os protagonistas dos primeiros jogos, tinha o detalhe de ficar trancada por 200 anos, muito acima do tempo que eles esperavam ficar trancados, acho que de 100 para 200. Então, esse seria um teste prolongado desse isolamento. A Vault 12, porém, abriria mais rápido, mas se descobriu que ela nunca realmente foi fechada, deixando os habitantes expostos a uma radiação brutal, o que resultou numa nova raça de, entre aspas, mortos-vivos, os Ghouls. E a Vault 12, inclusive, se tornou a cidade necrópole, uma coisa assim. Tinha vaults que, de 1.000 pessoas, só uma era mulher, e outra que tinha um homem só, outra que só tinha menores de idade, outra que tinha uma quantidade anormal de armas estocadas. Enfim, não preciso entrar em mais detalhes. Nessa parada das vaults, você tem distopia pura, e tudo uma conspiração do governo. Isso é algo essencial de Fallout que até os desenvolvedores já falaram. Apesar dos exageros, o nosso governo não é muito mais confiável que isso. Ou, como uma frase popular nos Estados Unidos vem falando, se alguém disser o governo não faria isso, diga sim, ele faria. A temática de Fallout, eu preciso dizer, é muito mais única do que se fosse algo sobre um apocalipse nuclear e só. Fallout acontece em um cenário baseado na visão das pessoas dos anos 50 de como seria o futuro, ou seja, um retrofuturismo da década de 50. Para você ter uma noção, caso você não saiba o que é retrofuturismo, bom, eu acabei de definir, na verdade, é a visão do futuro baseada em como as pessoas viam esse futuro naquele passado específico. Eu citei o Cyberpunk 2077, ele também pode ser considerado um retrofuturismo, só que dos anos 80. Então você vai pegando essas coisas. E o detalhe especial de Fallout é que é um retrofuturismo da década de 50, pensado por pessoas dos anos 90. Então tem mais uma camada. E em cima disso tudo, a bomba nuclear e o mundo devastado que veio depois. Essas camadas adicionam ao que é o cenário. Por isso que quando a Bethesda faz uns jogos Fallout, que são basicamente um pós-apocalipse nuclear que teria ocorrido nos anos 50, ela tira um monte de camadas do que é o cenário. Mas não estou dizendo que quando a Bethesda faz jogos Fallout, ela não entendeu nada da premissa. Tem muita coisa nas sequências que acertam em cheio e que até destacam coisas importantes que antes não apareciam. E uma dessas coisas é o tom de ironia constante, que até mesmo frustra os fãs dos clássicos, principalmente do primeiro Fallout. Mas eu vou fazer uma defesa impopular aqui. Vou ser um advogado do diabo, né? Porque eu vou estar defendendo algo que a corporação Bethesda, que eu só critico, fez. Meu ponto é que esse tom de ironia, de sarcasmo mesmo, que os jogos Fallout foram tomando desde o segundo, é destoante do primeiro jogo. Ou seja, desvia de algo das origens, que seria um tom muito mais sério, muito mais próximo do terror, mas ao degenerar das origens, acerta em outra coisa que também está no coração desse futuro distópico. Conforme o tom do jogo vai ficando cínico e irônico no decorrer do desenvolvimento, ao ser vítima de decisões órfãs dos criadores originais, algo interessante se apresenta como que numa narrativa emergente, que pode agora ser lida como um todo. E é isso que eu quero fazer com vocês, que vocês vejam a obra como seus altos e baixos, como um todo. Então, me acompanhem enquanto eu desenvolvo o raciocínio. O primeiro jogo foi feito com muito carinho e seguiu as decisões dos criadores originais sem nenhum choque. As ideias simplesmente fluíram em direção ao cenário preciso que as bombas e os experimentos do governo teriam criado. Isso fez o primeiro jogo ser muito mais dark,
Sistematicamente ele já era, mas a narrativa acompanhava sem pausa. Era sempre um mundo cruel te olhando de cara feia. Já o 2 não tem tanta diferença, mas o desenvolvimento foi um pouco menos orgânico, naquele estilo coxa de retalhos que frequentemente acontece nos trabalhos em grupo. E teve decisões que não agradavam os criadores, mas que passaram mesmo assim. Isso levou ao surgimento de um tom de humor em vários momentos. Na Bíblia Fallout, um dos criadores, o Chris Avellone, chega a lamentar e pedir perdão por uma ou outra piada que escorreu para o roteiro e surgiu em algum diálogo. Algumas piadas tinham referências à cultura pop. Uma delas, que eu vou defender sem objeções, é o aparecimento do Doctor Who, se liga. Parece que o Doctor Who chegou em Fallout, viu que tava um mundo muito fodido e só vazou. Até aí, beleza, os cenários ainda eram acompanhados de umas músicas sinistras, sons ecoando, tornando o jogo atmosférico e misterioso. Um detalhe foda era como a música de cada cidade era basicamente uma condensação sonora do que o local representava e o que você poderia encontrar nele. Geralmente nada de bom. Aí aconteceu o seguinte, os problemas internos das empresas, a Black Isle e a Interplay, continuaram aumentando. E como aconteceu com uma porrada de desenvolvedoras dos anos 90, a falência estava batendo na porta. Em algum momento a Bethesda chegou, cheia da grana, e adquiriu a custódia da franquia. Isso foi a última pá que faltava para enterrar a chance do Fallout 3 ser desenvolvido. Digo, o Fallout 3 que era idealizado pelos criadores, e que hoje é chamado de Projeto Van Buren. No lugar, a Bethesda lançou, nos anos 2000, o Fallout 3 deles, que tinha muita semelhança com outros títulos deles, ou seja, um RPG em primeira pessoa, e com um monte de bug. Fallout 3 então ganhou uma nova cara com os gráficos 3D, e apesar das intenções a respeito de seguir a premissa original estarem fortes, o jogo veio com bastante do humor estranho do segundo jogo, e agora tinha uma rádio, que você podia ficar ouvindo enquanto assistia a um genocídio nuclear ou a uma cena de gore que você criou com as próprias mãos. Ou seja, um humor nihilista infernal continuava crescendo. O spin-off chamado Fallout New Vegas chegou então e não seria desenvolvido pela Bethesda, porque estavam ocupados demais com Skyrim. Então eles deram na mão da Obsidian, uma desenvolvedora não só com fama de ser competente, mas também composta de vários caras que estavam nos projetos iniciais de Fallout. Foi a decisão acertada de deixar os caras que tinham um amor autêntico pelo aquele universo darem uma mexida nele, agora provavelmente com mais recursos e, inevitavelmente, seguindo os motores que a Bethesda já tinha criado no 3. Seja por não terem opção ou por gostarem de coisas que foram adicionadas no Fallout 3 pelos novos detentores, o fato é que New Vegas seguiu muito do 3. E ainda assim tem uma base sólida de fãs, mesmo fãs clássicos, por bons motivos. De um lado, ele teve o trato de pessoas que conheciam o coração da coisa, o que resultou em uma construção de mundo cuidadosa, e que poderia ter sido bem mais cuidadosa se não fossem as questões de tempo e outros poréns. E, por outro lado, você teve um jogo muito em cima do que foi o 3, o que leva também, e novamente, ao tom humorístico em vários momentos, e ao uso de sistemas de rádio, para os jogadores que curtiam uma trilha sonora de happy hour enquanto corre de bestas assassinas ou comete assassinato, esse tipo de coisa. Mas New Vegas fez mais que respeitar essa mudança de tom. Eles integraram isso na história de forma fenomenal, coisa que a Bethesda não deu conta ou não teve o cuidado de fazer em jogos seguintes, como Fallout 4 e Fallout 76, que eu vou deixar de fora dessa análise, eu não vou comentar nada sobre esses dois, tá bom? E como foi isso que eu tô falando, de eles adaptarem isso de uma forma fenomenal? A gente poderia olhar para muita coisa do jogo, mas para não me afastar muito dos personagens da cidade de New Vegas, né, que dá nome ao jogo, é só olharmos para os poderosos ali do centro da cidade, chamado de The Strip. Essa cidade, né, o New Vegas, é uma maravilha tecnológica, brilhando como basicamente um oásis neon no meio do deserto, algo que você pode ver de longe em quase todo o mapa. Se você olhar o horizonte, principalmente de noite, você vê aquela luz acesa. Ela só existe porque um cara misterioso, chamado Mr. House, usando tecnologia extremamente avançada, reivindicou as ruínas de Las Vegas e criou um pequeno exército de robôs que conseguiria fazer pressão contra forças externas
tem vários exércitos e esse Mr. House, com esse exército de robô, conseguiu manter essas duas grandes forças, além dos bandidos, afastados, relativamente, deixando New Vegas a cidade mais, na verdade, o lugar mais seguro do jogo. E por fim, ele assimilou 3 tribos através de contratos. Antes eram tribos do deserto, como muitas que você encontra, tipo os Khans e, bom, até mesmo a Legião de César, um tipo de tribo. Viviam aquela vida precária e violenta, né, que os desertos radioativos criaram, mas agora eles eram famílias, imitando as máfias. Na verdade, eram basicamente máfias, só que com algumas referências mais diversas que você pode identificar como vindo da primeira metade do século XX. Através desse misterioso mestre das máquinas, 3 tribos selvagens, entre aspas, tomaram a forma de grupos refinados, com um olhar para negócios, que agora administravam cassinos, ofereciam bebidas, prostituição e tudo mais. Em vez de tirar o sustento da vida dura e imoral de um saqueador, eles agora saqueavam os bolsos de soldados e civis atrás de alívio da vida dura. De saqueadores violentos para outro tipo de aproveitador, o tipo que existe no mundo civilizado. Pegou a ironia? Bem, ela continua em mais e mais camadas, vai vendo. Uma dessas famílias é a que administra o cassino Ultra Lux. São os White Glove, a Sociedade da Luva Branca, obcecados com parecerem a expressão do mais alto refinamento. O cassino deles parece um salão de um hotel 5 estrelas e os membros usam essas roupinhas vitorianas com a adição de uma máscara. Em vários momentos, personagens diversos comentam que a galera das máscaras, a galera mascarada, é de alguma forma assustadora, mas eles não desenvolvem o porquê. Fora isso, eles não dão mais nenhum sinal, parecem até os mais inofensivos de New Vegas. Bem, acontece que a tribo que originou a Sociedade da Luva Branca era canibal, e, recentemente, eles vêm traindo parte do contrato que fizeram com o Mr. House, justamente a cláusula que proibia o canibalismo. Pois é, o negócio vai ficando sombrio. Ou seja, todo esse visual, que dentro do cenário do jogo é bem ridículo, e que faz pose de civilizado e refinado, preserva ainda o pior traço que eles carregavam enquanto tribais. É mais um conceito narrativo carregado de sarcasmo. E o Mr. House? Uma das linhas de escolha mais jogadas é uma em que o jogador trai o Mr. House, não só se tornando semelhante ao homem que matou ele no começo do jogo, que foi também como uma traição ao Mr. House, mas também ao invadir a câmara secreta do cara, do Mr. House, o protagonista termina por descobrir que o Mr. House existe desde antes da guerra nuclear, né? E ele se mantém, para poder sobreviver a tanto tempo, ele se mantém numa cápsula que suporta a vida dele ao longo dos anos. Fallout New Vegas acontece mais de 200 anos depois da guerra. Então, o cara é, sei lá, um Lich. Ele era basicamente uma múmia, só que planejando a conquista do deserto, usando apenas a sua mente e seus autômatos. Até o radialista da rádio New Vegas é uma IA que simula a voz de um homem e dá as notícias com um humor sombrio. Como quando ele fala, abre aspas, eu sinto algo mágico no ar. E não tô falando da radiação gama, fecha aspas. Percebe como tudo mostra uma outra cara? Tudo pode ser desfeito de sua roupagem e se apresentar como uma piada de mau gosto? É um humor nihilista, distópico, tragicômico. É uma história sarcástica sobre si mesma e sobre o nosso próprio mundo, as máscaras dele, assim como sobre ao que ele pode se desenvolver ou para onde ele pode evoluir por consequência da própria civilização e da natureza humana que criou as bombas, os governos e etc. E aqui eu preciso explicar algo essencial. Eu estou usando sarcasmo em sua origem. A etimologia da palavra é tudo o que a gente precisa para entender por que o mundo de Fallout foi para essa direção desde o segundo jogo. Na própria mitologia romana, um riso sarcástico é um sinônimo de risada satírica, ou seja, algo da esfera dos sátiros, que seriam companheiros de Saturno. A fala com uma conotação sarcástica também dá para definir como cáustica, né? Sarcástica. Seria própria de divindades infernais, como Vulcano. Já na Grécia, as festanças teriam o acompanhamento, né, desses deuses mais infernais e alegres, como Hefesto, Dionísio e os sátiros também. A etimologia de sarcasmo seria justamente do grego sarkastikos, literalmente carne assada. Isso teria a ver com o prazer que os sátiros tiveram no banquete do sacrifício do deus menino Dionísio. Então, o humor cáustico e a palavra sarcasmo são algo essencial a se perceber no mundo de Fallout.
que teve quase toda a carne queimada e teve tudo sendo coberto de um efeito cáustico, que no primeiro jogo é apenas terrível, assustador, mas como tudo de terrível na mente humana, ele sofre um efeito de reversão e passa a ser engraçado de alguma forma. Eu não tô dizendo que é bom que Fallout vá para essa direção. Eu tô dizendo que é inevitável. Até porque as histórias têm vida própria. E se no mundo de Fallout a radiação tá fritando todos os parâmetros, não deveria ser uma surpresa que a firmeza do primeiro jogo vai se perdendo, vai se amolecendo, vai sendo dissolvida com um humor relaxado e até coringado. Pode ver que eu comentei várias vezes sobre a introdução das rádios nos jogos, né? Eu acho isso um elemento importante, não só porque realmente aumenta muito o prazer de jogar, mas porque a seleção de músicas é feita de forma inteligente e com essa mente satírica. Para ilustrar o que eu estou falando, vamos ver, por exemplo, essa aqui, que ficou extremamente famosa recentemente, graças ao jogo. I don't want to set the world on fire. I don't want to set the world on fire. Eu não quero colocar fogo no mundo, só começar uma chama no seu coração. Isso brinca com a ideia de fogo, porque Fallout se apresenta como um mundo que foi queimado pelas bombas, e fogo é uma forma comum de matar ou morrer nesses jogos também. Além disso, não só o protagonista, como vários personagens querem sim colocar fogo no mundo, de novo, né? Numa DLC de Fallout New Vegas, por exemplo, tem uma torradeira que tem uma IA falante, é uma piada lá. É uma IA bem avançada e ela promete que vai colocar fogo no mundo. Aí quando falam pra ele que o mundo já foi explodido, já foi queimado, ele fala que vai queimar o mundo de novo. Outra parte da música que fala que o cara perdeu toda a ambição. Fallout é sobre ambição. Isso é um tema frequente. Ou seja, a música soa irônica do começo ao fim, quando, principalmente, no contexto do jogo. Mas eu não acabei. Tem outra muito boa, que eu vou ler a letra toda, que é essa aqui. Bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Então ela diz assim: toda manhã, um missionário anuncia uma placa de neon. Ele conta aos nativos que a civilização é boa. E 3 selvagens educados gritam de uma árvore: eu quero ver essa tal civilização. Eu não quero deixar o Congo, não, não, não. Estou tão feliz na selva que me recuso a ir. Não quero luzes brilhantes, dentes falsos, campainhas, senhorios. Que fique bem claro, não importa como eles tentem me convencer, ficarei aqui mesmo. Eu vi em uma revista da mulher de um missionário: pessoas que são civilizadas te acertam com seus automóveis. No cinema, eles têm que pagar muitos cocos para ver. E o que eles veem? Fotos incivilizadas que o noticiário tirou de mim. Eu não quero um apartamento, banheira, bondes, táxis, barulho nos meus ouvidos. Portanto, não importa como eles tentam me convencer, eu vou ficar aqui mesmo. Eles correm como selvagens para estarem a bordo de um trem de ferro. E embora seja lotado e com fumaça, eles são muito civilizados para reclamar. Quando tem 2 semanas de férias, eles se apressam para tirá-las. E o que eles fazem? Eles nadam e pescam. Mas é o que eu faço durante todo o ano. Então eu não quero deixar o Congo, ou não, eu estou tão feliz na selva e me recuso a ir. Não quero cadeiras, espingardas, anzóis, tacos de golfe. Eu tenho minha lança. Portanto, não importa como eles tentem me convencer, eu vou ficar aqui mesmo. Eles têm coisas como a bomba atômica. Então, acho que ficarei onde estou. Civilização, ficarei bem aqui. A música é de 1948. Ela ganhou um novo contexto no universo de Fallout. Se você prestar atenção, você vai ver várias outras nuances que eu não vou comentar aqui. Mas, basicamente, ela critica a civilização como um todo. Ela faz comparação, né, com a vida tribal e como, se não bastasse, como isso se encaixa na premissa do jogo, a letra ainda cita a bomba atômica como um problema da civilização. Num contexto do jogo, é sarcástico, até porque ali já é tarde demais. Então, para concluir minha análise, eu digo que sim, Fallout degenerou com os anos, se afastou da ideia original. A Bethesda não sacou que não faz sentido o mundo de 80 anos depois da bomba na região oeste ser igual ao de 200 anos depois no leste dos Estados Unidos. E tem muitos problemas,
Teve aquela fragmentação que aconteceu na virada do século, né? E muitas empresas fecharam, muitas coisas morreram na virada de 90 para 2000. Mas lá dentro, Fallout, como uma história sobre fim do mundo, cresceu de forma emergente, como de fato um apocalipse nuclear, se movendo rapidamente para algo insano e irracional, como um eco da grande e última irracionalidade que foi a bomba. A radiação está em tudo, a civilização é só uma sombra, uma memória dos livros antigos, estranhos. As pessoas desaprenderam qualquer parâmetro de humanidade e, do horror inicial do primeiro jogo, a mente daquele mundo se move para uma inversão, coringando de vez. Assim como o nosso mundo também, que cada vez faz menos sentido e cada vez mais coringar é uma resposta adequada. Fallout decaiu, mas com isso nos mostra que o mundo acaba em sarcasmo. E para finalizar, de verdade, eu queria comentar que eu soube de uma produção da Amazon, um live action de Fallout. Depois do que fizeram com o Senhor dos Anéis e, falando de jogos, também com o Master Chief do famoso Halo, não dá para ter nenhuma expectativa com essa série. Então, antes de ver a completa degeneração da história de Fallout que provavelmente a Amazon vai fazer, que você se lembre do que eu falei aqui e de como Fallout já degenerou por si mesmo. É uma história que tende a murchar, principalmente diante os interesses corporativos. Mas que você agora se lembre também de onde veio a história e onde você pode encontrar ela ainda viva. Bem, viva da forma que um mundo fodido desse consegue, né? E, enfim, terminamos com isso por enquanto. Não deixa de curtir o canal, de curtir o vídeo, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sino, você já sabe. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.